Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Francisco, sou graduando do curso de História, tá? Estou aqui para fazer esse vídeo com vocês, falando sobre a Guerra de Canudos. Pergunto a vocês, vocês sabem alguma coisa sobre essa guerra? Já ouviram falar alguma coisa como quem participou dessa guerra? Aonde essa guerra aconteceu? Quanto tempo ela durou? Não? Pois fica aí, tá? Que nesse breve vídeo a gente vai responder essas questões. Então, turma, a Guerra de Canudos, tá? Ela foi um dos principais conflitos, certo? Que marcaram o período, né? Que estendeu-se aí entre a monarquia e a instalação, né? Ou seja, a chegada do regime republicano no Brasil, certo? Ela aconteceu de novembro de 1896 a outubro de 1897. Como dá para se perceber, foi uma guerra que se estendeu aí por alguns anos, né? Mais ou menos aí uns 9 anos, certo? Ela aconteceu aonde? Ela aconteceu no sertão da Bahia, né? No nosso Nordeste brasileiro, certo? Tudo ocorreu em uma fazenda, né? Essa fazenda era uma fazenda improdutiva, né? Ela foi ocupada pelo então líder, né, dessa revolta, dessa guerra, que era chamado Antônio Conselheiro, E junto dele tinha aí por volta de 20 mil seguidores. Sim, o líder, Antônio Conselheiro, tinha por volta de 20 mil seguidores, certo? A comunidade de Canudos, ela começou a incomodar, né? Começou a incomodar diversos setores, certo? Da classe dominantes daquela região, não só daquela região, mas também como do Brasil, né? Uma dessas classes, né, é a igreja, certo? Que a igreja ela estava perdendo, né, seus fiéis, certo? Para esse religioso, né, tido como religioso do sertão, certo? Que pregava, né, fazia suas pregações, certo? Para todo esse povo. Como também estava incomodando a quem? Aos latifundiários, né? Ou seja, aqueles grandes proprietários de terra, tá? Porque essa primeira fazenda, né, essa fazenda que foi invadida, ela era uma fazenda improdutiva, tá? E esses latifundiários, né, ou seja, grandes proprietários de terras, eles estavam com medo, estavam receosos, certo? De esse grupo, né, desse grande número de pessoas invadirem, né, outras terras, ou seja, as suas terras, certo? Né? Porque nessa região, por conta da seca, havia muita terra improdutiva. E também, né, esse povo, né, ele incomodava também o governo, certo? O governo regional e o governo nacional, tá? Que tentaram atacar, né, Canudos, certo? 4 vezes, não foi uma, 2, nem 3, foram 4 vezes, tá? Porém, né, muitas dessas vezes sem sucesso algum, por conta justamente da força de vontade de todo esse povo, né? Grande número de população aí, né, do sertão, do Nordeste, né, e de toda a região, né, da Bahia e também de toda a região do Nordeste, tá? Porém, todo esse ataque, né, ele foi nesse período sem sucesso. E, né, só foram conseguir vencer, né, na 4ª tentativa, certo? Na primeira, na segunda, na terceira não tiveram sucesso, mas o governo, né, junto aí com seus aliados, na 4ª tentativa, certo? Eles conseguiram, né, o sucesso que eles queriam, que era derrotar Canudos, certo?
o governo federal enviou cerca de 5.000 homens, né, para essa guerra, para essa batalha, certo? As causas dessa guerra foram pela igreja. Veio a questão da perseguição, né, de Antônio Conselheiro, que era tido como beato, né, que fazia suas pregações, né, e com isso estava tirando alguns fiéis da igreja, e isso com certeza estava incomodando a igreja da época, certo? E também, como foi mencionado, né, os latifundiários, certo, que estavam também incomodados, tá, com essa invasão dessa terra improdutiva, com medo também de ter as suas terras improdutivas invadidas, certo? Os participantes, né, dessa guerra de Canudos, tá, foi o Antônio Conselheiro, né, como líder, e seus seguidores, o exército, a igreja, os latifundiários, o governo da Bahia e o governo federal, certo? A comunidade de Canudos, né, ela era composta por um grande número de pessoas, né, cerca aí de 25.000 habitantes, que começaram, né, seguindo aí o Antônio Conselheiro, né, e depois se instalaram junto a ele nessa fazenda que era improdutiva, chamada de Belo Monte, e depois passaram a ocupar essa fazenda. A destruição, né, de Canudos aconteceu, né, como mencionado no início, depois da quarta, né, tentativa, né, ou seja, aliados aí o governo do estado, né, da Bahia junto ao governo federal, né, empenharam aí uma grande quantidade de homens, né, de soldados, para conseguir derrotar Canudos, né? E as consequências dessa guerra, desse entreveiro, foram as piores possíveis, certo? Destruição completa, né, da região de Canudos, né, onde era fixado a fazenda. É sabido que quando acontece uma guerra é perceptível que não se há vencedor, né? Os dois lados perdem, né? Seja em número de pessoas, né, que estão lá lutando, seja também pelo lado econômico, pois tem que se empenhar recursos econômicos para se combater dentro desse conflito, né? E nesse empenhado é perceptível que não há vencedor, certo? Toda a região, né, ali da fazenda onde se ocupavam Canudos foi destruída, tá? Milhares de mortes, né? Era uma região onde já se havia muitas mortes, né, decorrentes por conta da seca, né, da fome, da miséria, por falta de incentivo de políticas públicas estaduais, federais, né? Então teve consequências sim terríveis. A pensar que nessa região de Canudos habitava cerca de 25.000 pessoas e que todas essas pessoas, né, foram mortas, pessoas essas que tinham condição de produzir, certo? Ali dentro daquela área rural, produzir agriculamente ou outras possibilidades, é possível destacar que houve um prejuízo econômico para aquela região, como também para o Nordeste brasileiro, né? Pois uma cidade, né, um vilarejo, na época, foi todo dizimado, tá? Então, todas essas pessoas tinham plena condição de estar produzindo, né, produzindo
alguma coisa, né, produzindo alimentos, produzindo muitas coisas, né, que eram possíveis alavancar aquela região. Mas por conta dessa guerra, né, onde todo aquele povo foi morto, foi assassinado, né, e toda a região foi destruída, é possível destacar que economicamente houve sim, né, um grande prejuízo, certo? Então, podemos dizer que dentro dessa guerra, né, a Guerra de Canudos, nesse período, né, poderia-se haver uma outra negociação, certo? Uma outra negociação que não fosse essa de ter uma batalha onde haveria todos esses mortos, né? Uma negociação, uma tentativa de negociação passiva, porque aquele povo já era um povo sofrido, né? Um povo que vivia à mercê da fome, da miséria, que estavam ali a lutar, né, em busca de melhoria para si, para a sua família, para a região, né, a região ao qual eles habitavam. Então, é perceptível que faltou, né, essa força de vontade de ter uma conversa, de ter um diálogo, né, de tentar reverter essa situação, né, que para haver essa guerra foi empenhado, né, grandes grupos de soldados para ir até o local, né, para combater as pessoas. Então, tudo isso, né, todo esse empenhado, né, culminou numa grande, né, dispersão de recursos, né? Então, a gente pode perceber e destacar, né, finalmente, que em uma guerra, em uma batalha, né, onde sempre há mortos, há feridos, há destruição, é-se empenhado grande valor econômico, né? Muitas pessoas podem achar que houve um vencedor, que teve, né, o governo federal, o governo estadual, né, e os grandes proprietários de terras podem achar que venceram, né, que conseguiram destruir. Mas com o empenhado, né, de recursos, de valores, né? Então, para se empenhar nisso tudo, perderam também alguma coisa, tá certo? Então, esse é o meu vídeo, né, sobre a Guerra de Canudos. Espero que vocês tenham gostado e até breve!